Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, né? Eu me chamo Otília, sou da cidade de Januária, congrego na Assembleia de Deus Missão. Quero falar para os irmãos que uns meses atrás, né? Eu tive um sonho, nossa irmã Marilene, né? Não conhecia ela, nem conhecia o pastor, nem a Igreja Pentecostal Nação de Cristo, não conhecia. Mas eu sonhei que tinha uma irmã na minha casa, né? Fazendo uma limpeza na minha casa, uma faxina, né? E aí, que essa irmã estava dando a geral na minha casa, eu creio que é na casa espiritual, né? E aí eu falava para ela o porquê que minha casa estava bagunçada, né? E falava com ela porque eu tinha parente no mundo do crime, né? Por isso minha casa estava bagunçada. E aí, depois desse sonho, né, eu já vi um pastor com terno branco. Eu falava com o pastor que na minha casa tinha um salão de igreja, né, desocupado, parado, e eu pedia para abrir igreja aqui. O pastor olhava para mim e não falava nada, mas no pensamento dele, ele aceitou o convite no pensamento. E aí, irmãos, eu contemplava esse sonho, né? Aí, amanheceu o dia, eu peguei meu celular para mim pegar uma oração, que eu acompanho a oração de uma irmã, né, que ora. Quando eu vi, tinha um pastor com terno branco. Aí eu falei com a menina minha para ela olhar para mim, pesquisar de qual igreja era aquele pastor, que eu tinha sonhado com aquele pastor. Aí ela pesquisou, aí a gente pegou o telefone, né? E eu mandei um áudio, a nossa irmã Marilene respondeu. Quando eu perguntei ela, o nome dela falou que chama Marilene, foi a irmã do sonho que eu tive, né? E aí eu contei pelo sonho, ela disse que ia conversar com o pastor e ia me dar a resposta. Aí logo, passado uns 3 domingos, o pastor me deu a resposta, falou que ia orar para ele poder vir aqui, né? Fazer a obra, conhecer a gente pessoalmente e fazer a obra de Deus, né? E aí, irmãos, passado mais uns 3 dias, eu sonhei que a minha casa estava cheia de água, minha sala. E aí chegavam uns peixes, começou chegando uns peixinhos de um a um, uns peixinhos pequenos, foi crescendo, chegando aqueles peixes. Quando eu contemplava, minha sala estava cheia de água, cheia de peixe. E aí, que esse peixinho pular para cima, na minha mão, caçando comida para comer. E eu falava, meu Deus, esse peixe está com fome. Aí eu saía para procurar comida para dar para esses peixes. Aí eu saía no portão, chamava minhas filhas para mostrar como minha sala estava cheia de peixe. Daí a pouco eu já contemplava, eu na rua pregando, eu ia pregar nas ruas. Saía para pregar, mas não pregava. Eu tinha que pregar nas ruas, mas não pregava. E aí já contemplei um cemitério muito grande e um bocado de morto, pessoas mortas sentadas, pessoas em pé, pessoas mortas de joelho. Eu via aquela escuridão, aquele cemitério escuro, e via também as pessoas mortas, aqueles vultos, né? E nesse sonho, eu tinha que entrar no cemitério para pregar, que acabou, e eu assustei do sonho, irmãos, e não entrei para pregar lá no cemitério para aqueles mortos, né? Aí eu contei, mandei o áudio para a nossa Marilene, e ela passou para o pastor esse áudio, e ele teve discernimento desse sonho que eu tive. Todos esses sonhos que eu tive, né? Ele teve discernimento, que esses peixes é a alma que está com fome da palavra, né? E esse cemitério é o mundo, esses mortos, é o povo que está morto no pecado, esse povo que está aí no pecado, né? Que não quer nada com Deus, que eu tinha que pregar, eu tinha que falar para esse povo, né? Então, irmão, aí o Senhor Jesus confirmou a viagem do pastor, né? Com a equipe de obreiros, e eles vieram. E aqui nós fizemos a obra, eu saí juntamente com eles fazer a obra, né? E Jesus resgatou uma alma, né? Então essa alma que eles ganhou para Jesus, né? Eu vou lutar por essa alma para me levar eles juntamente comigo para a igreja, porque não foi possível o pastor abrir a igreja, porque ele vai orar, ele não tem ordem de Deus ainda para abrir a igreja aqui, né? Como eu tive o sonho, chamando ele para abrir a igreja, mas ele veio fazer a missão, fazer a obra, e o meu sonho foi realizado, né? Que tem muitas almas aqui sedentas da palavra, que dependem de mim, depende da minha pessoa, né?
E então esse sonho foi cumprido, foi realizado esse sonho, né? E também, antes do pastor vir, a minha filha tem uma netinha, minha filha deu testemunho, vou dar novamente aqui, né, aumentar a fé dos irmãos, como Deus usa esse ministério, como Deus usa esse pastor, essa equipe de obreiro, né? Com autoridade, com unção, né? Deus usa. Então, a minha filha tem uma netinha com 2 aninhos, né? Essa netinha, de um dia para o outro, essa criança ficou muda, perdeu a fala. E aí, como eu já conhecia, eu ia conversar com a nossa Marilene pelo telefone, através de áudio, né? Aí ela pediu: mãinha, pede aquela irmã para orar a favor da minha neta, mãinha. E a criança, irmã, ficou muda, não falava, ela ficava com o olho parado, não conhecia a família, não me conhecia, né? Levou para o hospital, o médico fez todos os exames, não deu nada nos exames, trouxe para casa. E aí eu convidei o pastor, falei com a irmã Marilene, ela falou com o pastor, marcou o dia de fazer a oração chamada de vídeo, aí marcou no domingo, fiz oração lá, e lá o Espírito Santo revelou para o pastor que fizeram uma obra de bruxaria, de macumbaria para a mãe daquela criança, e atingiu aquela criança. Na hora que o pastor mandou a mãe segurar a criança, ele orou para ela, e a criança na hora falou. Ele falou assim para ela que podia colocar no chão, que a criança já estava sã, já estava liberta. E na hora que ele entregou esse recado, Jesus jogou por terra essa bruxaria, essa macumbaria. E também aquela neta minha, que é a mãe da criança, brigava muito com o irmão. A briga deles, irmãos, é uma briga feia, era de faca, né? Porque fizeram esse trabalho, né, para pôr sofrimento, como o Espírito Santo revelou para o pastor. Fizeram o trabalho para ela, né, para colocar na prostituição também, e para pôr sofrimento dentro de casa, como ela brigar com o irmão dela. Eles são gêmeos, eles não brigavam, mas através da bruxaria que fizeram, eles brigavam muito, maior desespero, né? E aí eu chegava lá, eu tinha que pegar as facas e esconder. A partir desse dia que o Senhor Jesus usou o pastor, usou a equipe de obreiro, né, desse ministério, Jesus fez uma obra, né, acalmou a tempestade, eles não estão brigando mais. Glória a Deus. E a criancinha está bem, está falando, está estudando, pequenininha, está na escolinha. Glória a Deus. E Jesus já deu a vitória, irmão. Então eu agradeço a Deus, né, porque Deus é maravilhoso, né. Agradeço ao Senhor Jesus e também vocês, o Ministério, né, Pentecostal, a Nação de Cristo. Que Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus. Tem mais um testemunho também, né? Eu quero falar que esses irmãos, né, o pastor, a equipe de obreiro que esteve aqui, né, esses 3 dias que ficou aqui, né, foi fazendo a obra do Senhor Jesus, evangelizando, né, em várias casas, orando para as pessoas, né, repreendendo, né, as coisas que estavam atingindo as vidas, né. Teve o culto aqui ar livre. Hoje teve o culto aqui nesse salãozinho, que é o salão que Deus mostrou para mim, para o pastor abrir igreja aqui, né? No domingo foi o culto ar livre. Deus operou grandemente, né? Onde o Senhor Jesus operou, né? Derramou um grande milagre, né? E foi manifestado, né? Demônio nas pessoas, e ele expulsou em nome de Jesus, as pessoas ficou libertas. Tem uma mulher também que entrou na casa dela para orar, oramos lá, o pastor orou, e ela foi liberta, né? Ela falou para mim, essa mulher usava droga, bebia, né? No outro dia ela falou para mim que não estava com um pingo de vontade de beber, nem de usar droga mais, né? Esse é o milagre de Deus, esse é a igreja que está, né, na presença do Senhor, né? Está com a vida em ordem na presença do Senhor, porque para acontecer esses milagres é necessário que o pastor e a igreja estão na presença do Senhor, né? Porque nem todos os milagres acontecem, né, se a pessoa não estiver na presença do Senhor. Quando acontece um milagre desse, né, é com certeza que Deus está nesse ministério.